Boa noite, queridonas! Hoje eu tenho uma companheira de reunião. Tudo bem com vocês? E aí, vão chegar, vão entrar? A gente vai fazer remoto totalmente hoje. Como é que estamos aí? Lilizinha, você na reunião com a mamãe. Lindonas, hoje eu tenho um tema para falar com vocês, que é um tema bem interessante. Deixa eu só organizar aqui. Mandei uma mensagem agora no grupo para a gente ver se mais alguém vai entrar por aqui, porque é bem interessante a gente ter uma troca, né? De poder trocar. Hoje a Lili veio aqui participar comigo, né, Lili? Deixa eu ver só tirar essa babinha sua aqui, que tá numa babeira só. E... Meninas, hoje eu venho aqui falar com vocês sobre dois assuntos. Primeiramente, a questão dos nossos produtos, né? Vocês estão ofertando os lançamentos? Vocês estão comprando os lançamentos? Vocês estão usando os lançamentos, as novidades, estão aproveitando as promoções para adquirir os seus produtos para você, para o seu demonstrador, para você ofertar para os seus clientes? Como é que está a sua dinâmica pessoal em relação ao seu negócio? A sua postura mesmo, né? Como que você está fazendo, o que que você tem feito, como que você tem se organizado para o seu dia a dia, para o seu trabalho? Né, Liana? É importante saber. E a outra pergunta que eu quero deixar para vocês é: como que está, ou melhor, como estão as prioridades na sua vida? Quando a gente fala de Deus, família e carreira. Você tem conseguido enxergar suas prioridades? Você tem conseguido se estruturar para dar conta das suas prioridades? Né? Por que que é importante a gente traçar realmente os objetivos de acordo com os nossos, com os nossos, com os nossos programas, com os nossos planos, com os nossos objetivos, dos nossos sonhos? Mas como que a gente coloca a nossa prioridade no dia a dia em relação a isso, né? Tem gente que tem dificuldade. Vocês têm dificuldade com isso? Como é que está a organização de vocês? Então, vamos explorar um pouquinho sobre essas coisas. Eu tenho acompanhado alguns pedidos aqui, né? Verificado alguns pedidos de consultora, e eu vejo que às vezes a consultora ela já tem bastante tempo de Mary Kay e ela já tem aquelas clientes fiéis, ela já sabe o que que as clientes dela vão pedir de reposição, ela já sabe o que ela vai vender e para quem ela vai vender. Isso é bom, né, gente? Isso mostra a solidez do negócio. Isso mostra para a gente o quanto o nosso negócio é sólido, é confiável, é um produto que tem, além de ter rentabilidade, mas tem recompra, né? Então, a gente vende o mesmo produto para a mesma cliente. Então, assim, a gente já sabe, eu tenho alguns produtos que todo mês aqui eu compro, que já é destinado para aquela cliente, que eu sei que ela vai pedir, tão breve ela pede. Isso é muito bom. Tem uma previsibilidade no nosso negócio. Vocês estão conseguindo identificar a previsibilidade do negócio de vocês no mês a mês? Já de imaginar quanto terá de venda, como serão as vendas desse mês, né? Como que as coisas vão acontecer, qual é a possibilidade. Isso é um ponto importante, tá? Você, como empresária, você consegue ter essa previsibilidade. E se você ainda não tem previsibilidade no seu negócio, precisa compensar, trabalhar alguns pontos importantes para isso. Primeiro, verificar como é que está a sua comunicação com a sua cliente. Você tem conversado com ela? Você mantém a conversa, o diálogo? Você consegue identificar que você de fato está fazendo um trabalho voltado para o relacionamento com a sua cliente? Essa explanação aqui de hoje, ela vai assim, olha, deixar vocês com 1000 perguntas na cabeça para serem respondidas. Outro ponto. Eu estou conversando bem com a minha cliente, eu estou me comunicando bem com ela. Você tem ofertado algum novo produto para que ela possa conhecer, para que de repente ela possa ser cliente desse novo produto e ampliar a carteira de produtos que ela venha consumir com você? Então, se ela já vem, já compra a base, vamos trabalhar o pincel com ela? Pode ser uma boa, o pincel, né? Faz parte, é uma venda casada, esteve, né, nas promoções aí. Então, como que tá a sua... Só um minutinho, deixa eu pegar só um... Lili, vamos brincar? Olha que a mamãe tem aqui pra você. Vamos brincar desse saquinho? Vamos?
Como é que está a sua organização com as vendas casadas, ofertando os produtos, mandando os lançamentos, né? Então, essa forma de abordagem, ela faz bastante diferença. Às vezes você aumenta muito seu ticket de venda, seu ticket médio de venda, com essa ação simples, né? De ofertar um produto a mais, de perguntar se ela está usando, o que que ela está usando agora? Oi, fulana, o que que você está usando na sua pele? O que você está usando de tal produto? Como é que tá os seus cuidados? Você está satisfeita? Então, tem coisas que faz muita diferença. Ó, minha plantinha, minha florzinha. Não vamos estragar a florzinha do mamãe, não? Mais um aqui, você viu, né? Você quer outro? Então, são ações simples que fazem bastante diferença no resultado final. Já dessa forma, você consegue entender que você vai além da venda, né? Eu estava hoje ouvindo uma aula e ela estava falando justamente do quanto o marketing de relacionamento. Estou vendo que está dando um delay aqui na minha tela. Quanto o marketing de relacionamento, ele faz a diferença nas vendas em qualquer lugar, no físico e no digital. Então, o relacionamento é algo que a gente tem que dar bastante atenção. E eu vejo que muitas situações é onde as pessoas se perdem e têm maior dificuldade. Então, como está esse relacionamento com a sua cliente em relação a perguntar sobre ela, a falar com ela ao menos uma ou duas vezes no mês, a querer entender como é que está o ritmo de vida, né? A ser como se fosse amiga mesmo da sua cliente. E aí a venda do seu produto, ele vai ser uma consequência. Ele vai atender, por exemplo, o critério que muitas situações a gente que estuda vendas, né? A gente vê que, por exemplo, é a reciprocidade. Já perceberam que a cliente, às vezes, ela nem vai comprar, mas ela fala, não, vou comprar um produto com você. Ou, deixa eu ver alguma coisa. Sabe o que eu estava pensando? Eu estava querendo um batom de tal tonalidade. Então, às vezes, a cliente, ela não compraria se você não tivesse contatado ela. Então, é importantíssimo que você enxergue a condição de reciprocidade dentro do seu negócio. Está acontecendo? Sua cliente está percebendo essa sua postura e está correspondendo a ela? Como é que está isso? Tá? Quero que vocês pensem bem sobre isso, meninas. E aí também gostaria que vocês até me falasse mesmo, né? Para que a gente possa ter uma troca legal entre eu e vocês aí, às vezes não podem entrar, mas que vocês possam me compartilhar como é que tá para vocês a questão dos valores pessoais de vocês em relação ao nosso negócio. Deus, família e carreira. Como que vocês estão estruturadas, e vivendo essa questão dos valores no dia a dia da sua vida, da rotina? Porque quando a gente fala de Deus, família e carreira, significa que a família, a sua condição pessoal, né, ela vem em primeiro lugar. A família, ela tá logo ali, para você cuidar também, né? E a carreira vem depois. Porém, vem. Eu acho que isso é um ponto importante da gente falar. Ela vem também, né? Em muitas situações, você precisa dar um foco, uma ênfase. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu entrei em contato com uma clínica de um tratamento a respeito, né, da minha filha, e é um tratamento que eu quero que ela faça. Quero muito que ela faça aquele tratamento. Acho que vai dar bastante diferença para ela. Gente, o tratamento custa R$ 5.000. Não vai cair do céu, né? Não vai. Então, se eu sei que ela está bem, que as coisas estão fluindo, que as coisas estão indo, eu estou conseguindo ter uma organização dentro da minha casa, meu foco tem que ser o quê? Trabalho. Por quê? Porque eu vou levantar esse dinheiro para ela. Então, na verdade, ela continua sendo a minha prioridade, mas naquele momento, a minha alavanca está em aumentar a minha condição profissional, está em aumentar o meu tempo de agenda para poder atender clientes, para poder me disponibilizar com produtos, né? Então, eu começo a entender qual é a minha demanda. E veja que a minha demanda, ela não é diretamente profissional, ela é pessoal, ela é familiar, mas o resultado vem através do trabalho. Então, tem muitas situações que a gente percebe que as pessoas não têm essa clareza de traçar a meta, de traçar o objetivo e de se organizar para que isso aconteça.
Então, eu já sei que é mais tranquilo se eu organizo o horário dela, por exemplo, para a escola, para alguém que possa ficar com ela, para babá, ou alguém que possa ficar com ela, e eu coloco a ênfase aonde? No trabalho, né? Faz sentido isso para vocês? Um outro exemplo aqui. Você precisa, você quer cuidar da saúde, mas em muitas situações, cuidar da saúde requer, por exemplo, você quer pegar a planta? É judiar da plantinha da mamãe. Ó, vou deixar aqui para você. Em muitas situações, cuidar da saúde requer o uso de suplementos, por exemplo, né? Que vai prevenir a doença, talvez não vá remediar, mas é um trabalho preventivo muito bem feito, né? Dependendo da situação. E aí, o suplemento, em muitas situações, ele precisa do quê? De uma boa indicação, você precisa de um bom profissional, você precisa comprar esse produto, né? Então, é toda uma sequência, uma cadeia que em algum momento você vai esbarrar com alguma necessidade, disponibilidade que vem através de resultado de trabalho, ou de dinheiro, ou não só de tempo, né? Por exemplo, eu estava trabalhando com os imóveis, porém, agora é um outro exemplo bacana. A rotina das crianças mudou completamente, completamente. Então, eu não estava mais conseguindo atender a agenda que os imóveis requer. Então, eu voltei a dar ênfase para o meu trabalho Mary Kay, por quê? Porque aqui eu tenho mais flexibilidade. E eu consigo atender as necessidades das crianças, a rotina da criança, com maior possibilidade em trabalhar no meu negócio Mary Kay. Então, eu quero que vocês visualizem, de fato, quais são as necessidades que vocês têm. Quais são as disponibilidades que vocês têm e quais são os ajustes que vocês podem fazer? Porque sem ajuste, muitas situações você fica vivendo uma mesma rotina, uma mesma condição de ir e vir, uma mesma demanda, uma mesma, um ritmo de vida, né? E não enxerga que às vezes a solução está em mudar uma carta do baralho, aí, uma peça do jogo. Então entenda. Ai, que linda você! Entenda qual pode ser a peça do seu jogo, que se você mexer naquela peça, tudo pode mudar e as coisas podem acontecer de um jeito ainda melhor. Eu acho que essa é um recado, assim, não é nem um recado, né? Mas é uma lição mesmo, é uma lição para casa. Quais são as ferramentas que vocês podem alterar, que vocês podem mudar, que vocês podem ajustar na rotina de vocês e que vai fazer muito mais sentido, tá? Então, o que faz sentido hoje para você? O que não está fazendo sentido hoje para você na sua rotina, ou na sua demanda, ou no seu trabalho, né, ou no seu resultado? Eu acho que isso é uma pergunta que vocês precisam responder com frequência. É uma pergunta que eu me faço muito, tá? Me faço bastante. Porque a gente sempre tem uma vida com muitas demandas, muitas mudanças, né? Quem é mãe, quem é dona de casa, tá, tá à frente de muitas variáveis, né? É a agenda das crianças, é uma demanda de saúde, é uma condição do marido, é uma necessidade da casa. Então, nós temos muitas variáveis para dar conta. Então, o primeiro ponto é: quais são as minhas variáveis, as minhas condições, quais são as minhas prioridades e por quais variáveis eu estou agora, vulnerável, né? Em muitas situações a gente está ali vulnerável. Mas há essa previsibilidade, você tem como ter uma certa previsibilidade. Filha, deixa eu te dar um negócio aqui, ó, para você. Ó, quer? E aí, meninas, dessa forma, você vai aliviar um pouco aquela sensação de não estar aonde deveria estar, ou de não estar dando conta como deveria, ou de querer mais, né? Faça um planejamento dentro do que é real e possível para você. Não adianta você ter possibilidade de fazer uma venda de, sei lá, R$ 2.000 e você querer vender 5. Você sabe que a frustração vai vir a cavalo. Então, seja realista com você. Faça essa organização pessoal justamente para que você saiba exatamente aonde está, aonde você pode chegar, tem que não seja exatamente aonde você quer estar.
né? Porque às vezes a gente quer estar num lugar que a gente até não pode daquela forma. Mas é importante que você tenha esse caminho, sabe? Essa visão. Isso vai ser mais simples para você no dia a dia, né? Vai ser mais satisfatório. O que que vocês acham sobre isso? Faz sentido para vocês? Então, olha, não faz sentido para você não, Liana? Não? Não faz? Para Liana não faz. Bom, meninas, como eu tô aqui hoje só, não teve ninguém que pôde entrar comigo, né? Agora, vou deixar essa aula gravada para vocês, mas de alguma forma ela acabou sendo um pouco mais simples, mais rápida, mais sucinta, mas a ideia que eu gostaria de transmitir para vocês é exatamente essa, tá? Trabalhar as questões práticas do negócio e trabalhar a questão de prioridades, né? Organizar-se dentro das suas prioridades e avançar com todos os seus pontos, né? E o avanço, meninas, às vezes não é quantidade, às vezes é estratégia, né? Então, por exemplo, a gente tem estratégia de venda. Eu tenho uma consultora, por exemplo, na nossa unidade, que a estratégia de venda dela é trabalhar com pessoas mais velhas, que o potencial de compra é melhor, é maior, né? Tem outra consultora, que a estratégia dela é trabalhar em horário de almoço. Ela usa muito bem o horário de almoço dela para fazer o trabalho. A outra consultora, a estratégia de vendas dela é trabalhar dentro do shopping, né? A outra consultora aproveita as indicações dentro do espaço de trabalho, ela tem essa possibilidade. Então, qual é a sua estratégia definida? Ela está funcionando para você? Ela está clara para você qual é... Opa, filha! Ela está clara para você qual é a sua estratégia? Ou ela ainda está nebulosa e você não sabe muito bem de onde você vem para onde você vai? Hum? Quero poder contribuir com você e fazer seu resultado melhorar e o seu negócio Mary Kay crescer, tá bom? Me manda as perguntas, as respostas dessas perguntas que eu estou deixando para vocês, para que a gente possa avançar juntas. Tudo bem? Estou por aqui, amo essa unidade maravilhosa, amo ter mulheres valorosas como vocês e qualquer coisa me chamem, tá bom? Um beijo grande, grande, grande. Manda beijo, Liana, para elas. A Liana de esmalte na unha. Manda beijo, filha. Beijo. E agora a gente vai descer, né, filha, para tomar nosso remedinho, né? Vamos tomar remédio? É? Meninas, até mais. Tchau!